continuidade à nossa aula, vamos falar sobre vetor. Você já deve ter se deparado com as seguintes situações abaixo: empurrar um carro, viajar de carro de uma cidade para outra ou empurrar um móvel. Então, quando um carro pifa, né, não funciona, o que faz? Várias pessoas vão lá e vão empurrar o carro, certo? Então, todo mundo está empurrando na mesma direção. E quando a gente viaja de um carro de uma cidade para outra, a gente precisa de uma orientação, né, para poder chegar de uma cidade na outra. E quando a gente está empurrando um móvel pesado, sozinho lá dentro de casa, a gente vai fazendo tipo um zigue-zague, né, para ajeitar até chegar na posição que a gente quer. Então, esses são uns exemplos de utilização dos vetores em nosso cotidiano. Mas você já parou para pensar como poderia representar essas situações graficamente? Imagine que um bloco esteja sendo empurrado. Nesse movimento, o bloco está sofrendo a ação de uma força F. Podemos representar essa situação como na figura. Então, aqui a gente tem uma superfície, um bloco e uma força F puxando. Então, essa força possui uma certa intensidade, direção e sentido. E para representá-la, é comum utilizarmos vetor. Então, esse aqui é uma flecha que a gente vai representar, e a intensidade vai ser o tamanho, a direção é a inclinação, e o sentido é a flecha, certo? Certas grandezas ficam melhor compreendidas quando representamos por vetores, como a velocidade, o deslocamento, a força, entre outros. Essas são conhecidas como as grandezas vetoriais. Mas o que são vetores? Então, agora vamos formalizar esse conceito. Seja R uma reta horizontal, marquemos nessa reta um ponto O, que chamaremos de origem. O lado direito indicaremos o sentido positivo e o lado contrário o sentido negativo, tomando dois pontos distintos, A e B, dessa reta suporte. Então, vamos aqui observar essa reta. Nós temos o ponto de origem, que é o nosso O, temos dois pontos distintos, o A e B. Nosso sentido é o sentido positivo. Se a nossa flecha tivesse por outro sentido, seria o sentido negativo. O segmento orientado A e B é determinado pelos pontos, com a origem em A e extremidade em B. Então, aqui temos dois pontos A e B, onde a origem é em A e a extremidade é B, onde está a flecha. E o segmento BA é o segmento oposto ao AB. Por quê? Porque a origem é no B e a extremidade, que é onde está a flecha, que é no A. Adotando uma unidade de comprimento, podemos associar ao segmento AB o número real positivo, que chamaremos de comprimento ou modo do segmento AB. Então, vamos representar o modo dessa forma ou desta forma. Agora, direção e sentido. Direção é a nossa inclinação e o sentido é a flecha. Então, seja RS retas paralelas. Dizemos que o segmento AB e CD tem a mesma direção se esses segmentos estiverem em retas paralelas ou estiverem na mesma reta suporte. Agora, dois segmentos orientados têm o mesmo sentido quando eles apontam para o mesmo lado. Então, vamos ver o exemplo. Nesse exemplo, temos duas retas paralelas. Como as flechas estão para o mesmo sentido, então, podemos dizer que ele tem o mesmo sentido. Agora, vamos ver esse outro exemplo. Tem duas retas paralelas, porém o sentido dessa é para cima e para esse a flecha é para baixo. Então, os sentidos são opostos. Lembra que eu disse que podia ser duas retas paralelas ou na mesma reta. Então, nesse caso aqui é na mesma reta. Tá
na mesma reta e os sentidos são os mesmos. Então, é o mesmo sentido. Nesse caso, ó, tá na mesma reta, só que os sentidos são diferentes. Aqui tá para cima e essa parte para baixo, então os sentidos são opostos. Operações com vetores. Adição de vetores. Sejam U e V dois vetores, definimos por vetor soma desses vetores, indicaremos por vetor soma, o S, igual o vetor U mais o vetor V, ao vetor como indicado na figura abaixo. Então, aqui nós temos o vetor U e o vetor V. Para a gente somar esses dois vetores, a gente vai juntar os dois, ó. A gente não mexeu na posição, é a mesma, ó, U. E aqui a gente juntou origem com extremidade, ó. Aqui é o V. E a gente pegou na origem e na extremidade e traçamos uma reta que é o nosso vetor soma. Assim, se A e B e BC são representantes do vetor U e V, respectivamente, temos. Então, aqui, ó, temos o vetor U, o vetor V, e isso resultou no nosso vetor soma. Só que se a gente colocar também que é o AB, ó, U é o AB, mais BC, ó, AB mais BC é igual a C. Isso é o vetor soma. Tem origem na origem do vetor U, origem na origem do vetor U e na extremidade do vetor V. Agora vamos ver um pouco sobre as propriedades. Temos a propriedade comutativa, que a ordem que os vetores são somados é irrelevante. Por quê? Podemos somar U mais V ou V mais 1. Aqui a ordem não vai influenciar, certo? A outra propriedade é associativa. É quando a gente tem três vetores, por exemplo, o U, o V e o W. Então, a gente pode agrupá-los com U mais V e depois somar com o W, ou pegar o vetor U e somar com o V mais W, que das duas formas estão corretas. Agora, vamos demonstrar a propriedade I com o auxílio da figura a seguir. Então, vamos relembrar aqui qual que era a propriedade I, que era o vetor U mais o vetor V era igual o vetor V mais o vetor U. Então, vamos lá. Aqui, a gente vai usar o paralelogramo, certo? Então, como que a gente juntou? A gente juntou o U e o V. Lá no exercício anterior, a gente juntava origem com extremidade. Nesse caso aqui, a gente vai juntar origem com origem. Ó, a gente juntou o U e o V, certo? E depois que a gente fez? A gente traçou retas paralelas, ó. Traçamos o U aqui e o V aqui, ó. Ficou paralelo. Isso aqui é uma figura, é um paralelograma, que é um quadrilátero, que tem 4 lados, 2 cada oposto com o outro. Então, ó, o V ficou oposto com o V e o U oposto com o U, tá certo? E a gente traçou aqui nosso vetor resultante, que é no AC, U mais V. Então, a gente pode dizer que U mais V é igual V mais U. E também, ó, A B é igual DC. E o V AD, ó, que é esse daqui, o AD é igual o BC. Então, a gente diz que o AB mais o BC é igual, ó, a C. Certo?
E também a gente pode dizer que o AD mais o DC é igual ao nosso AC, que é o nosso vetor resultante. Então, dessa forma, a gente consegue provar que U mais E é igual a V mais U. Essa propriedade pode nos auxiliar geometricamente a obtermos o vetor soma, conhecido como a regra do paralelogramo. Quando a gente tem dois vetores, dá para a gente usar essa regra, que procede da segunda forma. Marcamos o vetor U igual a B e o vetor AD, e depois nós traçamos duas retas paralelas ao segmento AB e AD. Então, ficou provado nosso regra do paralelogramo. Agora, no caso da adição de 3 ou mais vetores, temos a regra bastante útil, que é a regra do polígono fechado. Por exemplo, dados os vetores U, V e W, o vetor soma, que é o vetor S, tem origem no primeiro vetor com a extremidade no último vetor. Então, vamos ver aqui, ó. A gente passou o U, ó, copiamos aqui. O V, ó, mesmo jeito aqui. Só que aí foi, ó, origem com extremidade. E aqui o W também, ó, origem com extremidade. E como a gente traçou o vetor S? Foi na origem do primeiro vetor, ó, aqui, ó, com a extremidade do último. Então, a diferença do regra do polígono fechado para o paralelogramo é que quando o paralelogramo a gente usa quando temos dois vetores, e a regra do polígono fechado é quando temos 2, 3 ou mais vetores, que a gente consegue usar essa regra. Diferença de vetores. Definimos por diferença entre vetores U por V, isto é, U menos V, o vetor D, que é o vetor soma. Então, vamos ver aqui nosso exemplo. Ó, nós temos o vetor U, ó, temos o vetor U, e é menos o V. Então, se o V estava nessa posição, o menos V vai ser para cima, ó. Certo? Então, U menos V. Aí, a gente traça um vetor resultante, que aqui no caso é o D, ó, na origem e na extremidade. Então, U mais menos V é igual a D. Finalizamos nossa aula, onde falamos sobre vetores.